Você se sente constantemente exausto, mesmo dormindo 8 horas por noite? Sua barriga insiste em crescer, mesmo com dieta e exercícios, especialmente depois dos 45 anos? E a irritação, aquela sensação de que qualquer coisa pode te tirar do sério, parece ter virado sua sombra? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, prepare-se, porque o que vou te revelar hoje pode ser a peça que faltava no seu quebra-cabeça da saúde e do bem-estar. Não estamos falando de falta de força de vontade, nem de um envelhecimento normal. Estamos falando de um hormônio silencioso, um mestre do disfarce que sabota seu corpo, sua energia e principalmente seu emagrecimento sem que você perceba. E o pior, ele se torna ainda mais traiçoeiro depois dos 45. Fique comigo até o final, porque você vai descobrir os 4 sinais chocantes de cortisol alto sabotando sua dieta e sua vida, e como você pode, de forma simples, retomar o controle. E já que estamos aqui para desvendar os mistérios do corpo, que tal se inscrever no canal Nexus Saúde e ativar o sininho? Assim, você não perde nenhuma das nossas explicações claras e diretas sobre como envelhecer com autonomia e qualidade de vida. O cortisol é, sem dúvida, um dos hormônios mais importantes do nosso corpo. Ele é o nosso hormônio do alerta, o guerreiro que entra em ação quando precisamos de energia extra para lidar com uma situação de perigo ou estresse. Pense nele como o alarme de incêndio da sua casa. Quando há fumaça, o alarme dispara, avisando que é hora de agir. O cortisol faz algo parecido. Diante de um desafio, seja um prazo apertado no trabalho, um susto no trânsito, ou até mesmo um treino intenso na academia, ele é liberado para nos dar um impulso. Ele aumenta a glicose no sangue para que tenhamos energia rápida. Ele eleva a pressão arterial para que o sangue chegue mais rápido aos músculos e ao cérebro. E ele modula o sistema imunológico, preparando o corpo para qualquer eventualidade. Em doses normais e por períodos curtos, o cortisol é um herói. Ele nos ajuda a acordar pela manhã, a ter foco e a superar obstáculos. É essencial para a vida. Mas aqui está o grande problema, especialmente para quem já passou dos 45 anos. E se esse alarme de incêndio simplesmente não desligar? Imagine que o sensor de fumaça da sua casa está com defeito e dispara o tempo todo, mesmo sem fumaça. Seria ensurdecedor, exaustivo e em pouco tempo você estaria esgotado. É exatamente isso que acontece com o cortisol quando o estresse se torna crônico, ou seja, constante. Nosso corpo não foi feito para viver em estado de alerta contínuo. Antigamente, o estresse era pontual. Fugir de um predador, caçar para sobreviver. Hoje, nossos predadores são e-mails infinitos, contas a pagar, trânsito caótico, preocupações com o futuro. E o pior, a capacidade do corpo de desligar o alarme de cortisol parece diminuir com a idade, tornando-nos mais vulneráveis aos seus efeitos nocivos. A partir dos 45, o metabolismo desacelera, a produção de outros hormônios importantes começa a cair e o corpo fica menos eficiente em lidar com esse excesso de cortisol. É como se o sistema de alarme já estivesse um pouco mais sensível e difícil de silenciar. O impacto desse cortisol elevado e constante depois dos 45 anos é vasto e muitas vezes é erroneamente atribuído apenas à idade. A gordura abdominal que não vai embora, a ansiedade que parece sem motivo, a insônia que rouba suas noites, a fadiga que te acompanha o dia inteiro, tudo isso pode ter a mão pesada do cortisol. Ele não só dificulta o emagrecimento, mas também sabota sua energia, sua memória, seu humor e até sua imunidade. Você pode estar fazendo tudo certo, dieta, exercício, tentando relaxar. Mas se o cortisol estiver nas alturas, é como remar contra a correnteza.
É por isso que é tão crucial entender esses sinais e agir. Vamos mergulhar agora nos 4 sinais chocantes de cortisol alto que estão sabotando sua dieta e sua saúde. E o primeiro deles é um dos mais frustrantes. Sinal 1. O aumento persistente da gordura abdominal, mesmo com dieta e exercícios. Esse é um dos sinais mais visíveis e frustrantes do cortisol alto, especialmente para quem já passou dos 45. Você está se esforçando, cortando carboidratos, evitando doces, talvez até fazendo jejum intermitente, e a balança até se mexe um pouco, mas aquela gordurinha na barriga, a famosa pochete, parece ter feito morada. Ela não diminui, ou até piora. Isso não é falta de sorte, nem apenas o metabolismo lento da idade. É o cortisol agindo. Quando o cortisol está elevado por muito tempo, ele sinaliza para o corpo armazenar gordura, e ele tem uma preferência especial pela região abdominal. Isso acontece porque a gordura abdominal, a gordura visceral, é metabolicamente mais ativa e tem mais receptores para o cortisol. É como se seu corpo, em estado de alerta constante, estivesse preparando um estoque de emergência, de energia, bem ali na sua cintura. Ele acredita que você precisa dessa reserva para lidar com o estresse contínuo, mesmo que esse estresse seja apenas a lista de tarefas do dia. Além de esteticamente indesejável, essa gordura abdominal é perigosa. Ela está ligada a um risco maior de doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e inflamação crônica. E o ciclo vicioso se instala. O estresse aumenta o cortisol aumenta a gordura abdominal, e essa gordura, por sua vez, pode liberar substâncias inflamatórias que aumentam ainda mais o estresse no corpo, mantendo o cortisol elevado. É um ciclo difícil de quebrar se você não entender a raiz do problema. Muitos dos nossos espectadores, homens e mulheres acima dos 45, relatam essa luta com a barriga, mesmo quando seguem à risca as recomendações de saúde. O que eles não sabem é que muitas vezes o inimigo não está no prato, mas no nível de estresse que o corpo está enfrentando. Mas a gordura abdominal não é o único sintoma. O cortisol também afeta diretamente sua mente, nos levando ao nosso segundo sinal. Sinal 2. Ansiedade, irritabilidade e dificuldade de concentração sem causa aparente. Você se pega irritado com coisas pequenas? Sente uma ansiedade que não consegue explicar, como se estivesse sempre à beira de um precipício? Ou talvez perceba que sua capacidade de se concentrar em uma tarefa diminuiu drasticamente? Esses também são sinais clássicos de cortisol alto. O cortisol, em excesso, afeta diretamente o cérebro, especialmente as áreas ligadas ao humor, à memória e à regulação emocional. Quando estamos sob estresse crônico, o cérebro fica em um estado de luta ou fuga permanente. Isso significa que ele está hipervigilante, sempre procurando por ameaças, mesmo que elas não existam de fato. É como se a mente estivesse ligada em 220 volts o tempo todo, mas sem uma direção clara. Essa hipervigilância se manifesta como ansiedade generalizada, uma sensação de inquietação que não passa. A irritabilidade surge porque a tolerância a pequenas frustrações diminui. O corpo e a mente estão tão sobrecarregados que qualquer pequeno incômodo vira um grande problema. E a dificuldade de concentração? Bem, imagine tentar focar em um relatório importante enquanto um alarme de incêndio está tocando sem parar. É quase impossível. O cortisol alto afeta a função do hipocampo, a área do cérebro responsável pela memória e pelo aprendizado, tornando difícil reter informações novas ou se concentrar em tarefas complexas. Muitos dos nossos espectadores relatam que, após os 45, sentem que a mente ficou mais lenta ou mais confusa. É importante entender que isso não é apenas parte do envelhecimento.
pode ser um sinal claro de que seu corpo está sob um estresse excessivo, com o cortisol trabalhando contra você. E se a mente está hiperativa e o corpo em alerta, como fica o sono? Isso nos leva ao terceiro sinal. Sinal 3. Insônia crônica ou sono não reparador, mesmo com cansaço extremo. Você deita na cama exausto, mas a mente não desliga. Fica rolando de um lado para o outro ou acorda várias vezes durante a noite, sentindo que não descansou nada pela manhã. Ou talvez você até durma, mas o sono é leve, cheio de interrupções, e você acorda mais cansado do que quando foi dormir. Isso é um forte indicativo de cortisol alto. O cortisol tem um ritmo circadiano natural. Ele deve estar mais alto pela manhã para nos dar energia para começar o dia e mais baixo à noite para que possamos relaxar e dormir. Quando esse ritmo é desregulado pelo estresse crônico, o cortisol permanece alto à noite. É como tentar dormir com a luz acesa e o rádio ligado. Seu corpo está em modo de alerta, mesmo quando deveria estar se preparando para o descanso. A insônia causada pelo cortisol alto não é apenas chata, ela é devastadora para a saúde. A privação do sono afeta tudo: o humor, a concentração, a imunidade e, sim, o emagrecimento. Quando você não dorme bem, o corpo produz mais hormônios do estresse e menos hormônios de reparação, como o hormônio do crescimento. Isso dificulta a recuperação muscular, a queima de gordura e a regulação do apetite. Você acorda com mais fome, especialmente por alimentos ricos em açúcar e carboidratos, o que nos leva de volta ao problema da gordura abdominal. É um ciclo vicioso. Estresse leva a cortisol alto, que leva à insônia, que leva a mais estresse e mais cortisol. Para quem já passou dos 45, onde o sono já pode ser naturalmente mais fragmentado, o cortisol alto amplifica esses problemas, tornando o sono reparador uma verdadeira miragem. E para finalizar, o quarto sinal é algo que muitos aceitam como normal da idade, mas que pode ser um grito do seu corpo. Sinal 4. Fadiga crônica e queda de energia, apesar de tentar descansar. Este sinal é o coroamento de todos os outros. Você sente uma fadiga que não melhora com o descanso, mesmo depois de um fim de semana tranquilo ou de uma noite que você conseguiu dormir um pouco, a exaustão ainda está lá. É uma sensação de cansaço profundo que te arrasta o dia inteiro, minando sua disposição para o trabalho, para o lazer e até para as atividades mais simples. Essa fadiga crônica é um dos sintomas mais debilitantes do cortisol alto. No início, o cortisol te dá um empurrão de energia, mas com o tempo, a produção constante desse hormônio esgota as glândulas adrenais, que são responsáveis por produzi-lo. É como forçar um motor a trabalhar em alta rotação o tempo todo. Uma hora, ele vai falhar. Essa exaustão não é apenas física, é mental e emocional. Você se sente sem gás para tomar decisões, para interagir socialmente, para ter criatividade. A qualidade de vida despenca. Para quem está acima dos 45, é fácil culpar a idade. Ah, é a idade chegando. Não tenho mais a mesma energia de antes. E sim, o envelhecimento traz suas particularidades, mas uma fadiga extrema e persistente não é normal. Ela é um sinal de que seu corpo está sobrecarregado, lutando contra um inimigo invisível. O cortisol alto drena suas reservas de energia, afetando a função mitocondrial, as usinas de energia das suas células, e desregulando outros hormônios que também são importantes para a vitalidade. Você pode estar comendo bem, se exercitando, mas se o cortisol estiver em desequilíbrio, seu corpo simplesmente não consegue gerar e sustentar a energia necessária. Então, você reconheceu um ou mais desses sinais? A boa notícia é que, ao identificar o problema, você já deu o primeiro passo para resolvê-lo.
O cortisol alto não é uma sentença e existem muitas atitudes simples que você pode tomar para reequilibrar seus níveis e retomar o controle da sua saúde. Você não precisa viver refém do estresse e do cansaço. Agora que você conhece os 4 sinais chocantes de cortisol alto sabotando sua dieta e sua vida depois dos 45, a pergunta que fica é: o que fazer? A verdade é que o controle do cortisol começa com a gestão do estresse. E isso não significa eliminar todo o estresse da sua vida, o que é impossível, mas sim mudar a forma como seu corpo e sua mente reagem a ele. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Práticas de relaxamento como meditação, respiração profunda ou yoga podem ser poderosas ferramentas para desligar o alarme do cortisol. A atividade física regular, mas sem exageros, também ajuda a regular os níveis de estresse. E o sono? O sono. Priorizar um sono de qualidade é fundamental. Crie uma rotina relaxante antes de dormir. Evite telas e cafeína à noite. Além disso, a alimentação desempenha um papel crucial. Alimentos processados, ricos em açúcar e gorduras ruins, podem aumentar a inflamação e o estresse no corpo, elevando o cortisol. Priorize alimentos integrais, vegetais, frutas, proteínas magras e gorduras saudáveis. E não se esqueça da hidratação. Às vezes, o simples ato de beber água suficiente já ajuda o corpo a funcionar melhor. Lembre-se, envelhecer com autonomia e qualidade de vida é possível, e passa por entender e cuidar de cada sinal que seu corpo te envia. Não ignore esses alertas. Se você se identificou com esses sinais e quer se aprofundar em soluções práticas e descomplicadas para retomar o controle da sua saúde, do seu peso e da sua energia, o Nexus Saúde é o seu lugar. Nós traduzimos a ciência em informações que você pode aplicar no seu dia a dia sem termos médicos complexos. Não deixe que o cortisol alto sabote seus melhores anos. A sua qualidade de vida é o seu maior patrimônio. Inscreva-se agora no canal Nexus Saúde. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe este conteúdo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Vamos juntos construir um envelhecimento mais consciente, saudável e cheio de energia. Sua jornada para uma vida mais equilibrada começa aqui e agora.